a gente recebe sempre aqui às quintas-feiras o médico veterinário Marcos Rezende, colunista do nosso Agromanhã, que já está aqui conectado e que fez aniversário na última terça-feira. Marcos, seja bem-vindo, parabéns para você agora aqui ao vivo. Parabéns, Marcos. Obrigado, Lilian. Obrigado, Pedrinho. Olha, o grande presente está aqui toda quinta-feira para ter esse papo, fazendo extensão rural via as telinhas da televisão, né? Obrigado mesmo pela oportunidade. Que bacana. Exatamente, é prestação de serviço, um presente para nós e para todos os produtores, pecuaristas do nosso Brasil, e que seja um ciclo abençoado e produtivo para você, meu amigo. Bom, vamos falar então sobre a questão das chuvas. A gente sabe que a estação das águas está terminando e aí vem aquela questão, né? O que o produtor precisa fazer, né? Essa questão o pecuarista deve combater principalmente a questão da planta daninha, é isso mesmo? As plantas daninhas, não é isso, Marcos? Exatamente, Pedro. O agronegócio em geral, o pecuarista principalmente, ele tem uma ligação muito forte com o clima, porque embora muitos critiquem o agronegócio, a gente é quem mais sofre, viu, Pedro? Porque se chove um pouquinho a mais, a gente se complica. Se chove menos, a gente também começa a rezar para chover mais. Então tem toda essa questão. E agora o produtor, o pecuarista em particular, ele está de olho nas chuvas, porque esse é o momento, Pedro, que ele consegue fazer aplicação de produtos defensivos agrícolas para combater as plantas daninhas que competem pela pastagem. E algumas dessas plantas daninhas, elas impedem o crescimento, muitas dessas plantas daninhas, quando elas tomam conta da pastagem, né, elas impedem o crescimento do capim e tirando espaço de capim, diminui a disponibilidade de alimento para o gado. Muito bem, a gente está vendo algumas imagens, Marcos, que você mandou para a gente, justamente que mostram isso, né? Agora conta para a gente, está sendo agora o limite aí da hora do produtor fazer a aplicação de herbicidas para combater a planta daninha? Porque que esse é o momento certo, né? E como que o produtor pode definir esse melhor momento? Lilian, os defensivos em geral, se ele for aplicado de maneira foliar, o drone, que está crescendo bastante a aplicação, via aérea, alguns estados permitem, ou via pulverização, o que acontece? Ele precisa fazer foliar. Nesse momento, as plantas do centro-oeste, do cerrado e do bioma amazônico, onde se pode colocar pecuária, elas têm um mecanismo de defesa que elas só abrem os poros para absorção de umidade e também do defensivo nesse momento que está chovendo. Quando começar a seca, elas fecham os poros, o defensivo vai bater na folha e não vai ter atividade nenhuma ali. Na época seca, só se faz o que a gente chama de aplicação no toco. Então, esse é o momento ótimo para aplicar. No centro-oeste, a gente estima que as chuvas vão ali até o meados, um pouco, até o final de abril. Na região norte, isso pode estender um pouquinho até depois de maio, mas esse é o momento ótimo, porque a gente não consegue começar a aplicação hoje, Lili, e terminar amanhã. As fazendas são grandes, tem dificuldade de aplicação, então o produtor passa ali 15, 20, 30 ou mais de um mês fazendo a identificação dos locais que precisa receber o defensivo e depois fazendo a aplicação. Passou a chuva, Lília, já não tem mais jeito, é só aplicação no toco. Exatamente. Você falou sobre essa questão do drone. Eu estava até conversando ontem com alguns produtores que estão lá na Farm Show, em Primavera do Leste. E um dos destaques também lá é a questão do drone, né? Muitos querem conhecer essa nova tecnologia na aplicação de defensivos, né? Nas propriedades, nas pastagens, principalmente, porque evita perdas, né? Também evita a questão de você ter um uso excessivo e você tem ali, certamente, uma produção que está consciente, né? Sempre ali na ponta do lápis. Porque hoje em dia, né, Marcos, o pecuarista precisa entender que o pasto não é só ali a questão da alimentação, é um agricultor de pastagem, né? E o produtor pode definir entre a reforma de pastagem ou também o combate às plantas daninhas. Como é que você vê essa questão dessa gestão para esse cuidado? Pedro, primeiro na questão do drone, olha, essa é uma tecnologia que chegou para ficar, viu, Pedro? Ela está ganhando espaço e o que você pontuou em relação à aplicação sustentável do defensivo, ou seja, só aplicar sobre o local que tem planta daninha, isso é o maior ganho que todos nós poderemos ter. O produtor ganha usando menos defensivo, o ambiente ganha, o produtor também, né, ganha com a menor utilização de pesticidas fazendo essa aplicação localizada. Pedro, o produtor ele vai ter que olhar inicialmente se ele tem o que a gente chama de stand de capim. O que é isso? Ele vai precisar ver se ele tem capim ali por baixo daquelas pragas, certo? Por baixo das plantas daninhas. Se ele tem uma quantidade boa de capim, ele não precisa fazer reforma.
É só ele tirar as plantas daninhas, porque elas abafam, elas tomam lugar ao sol, e aí o pasto vai crescer normalmente, vai ficar viçoso, é só fazer o manejo de pastagem e não permitir que as plantas daninhas voltem. Se o produtor chegar a olhar, tiver muitas plantas daninhas, e ele não tiver o que a gente chama de estande de capim, ou seja, se ele não tiver capim ali por baixo, nem mesmo que seja baixinho, se o enraizamento do capim, do pouco que tiver, for muito superficial, aí ele vai ter que entrar com uma reforma de pastagem, fazendo a calagem, correção do solo, fazendo adubação, jogando semente e combatendo as plantas daninhas. Mas nesse caso aí, Pedro, aí o produtor já está atrasado, porque ele deveria ter feito isso no início das chuvas, mas ainda dá tempo. Quem quiser fazer o tratamento, o combate às plantas daninhas, está em tempo, está no momento ótimo. Quem quiser fazer a reforma da pastagem, corre, porque já está atrasado. Agora, Marcos, o que acontece quando essas plantas daninhas crescem, né? E quais os benefícios de se combater, de fato, as plantas daninhas? Inclusive, o gado, não tendo aí esse cuidado todo, ele pode consumir plantas tóxicas, inclusive, e adoecer, né? Pode, Lilian. Eu acho que esse é um ponto que a gente passa muito desapercebido. A quantidade de animais que morrem por intoxicação por plantas tóxicas é muito grande, Lilian. Muitas vezes a culpa fica para a cobra, viu? Que ninguém nunca viu, o gado morreu, ninguém viu o que foi. Na verdade, é uma planta de intoxicação, que ela pode ser cumulativa, né? O animal pode comer ela durante um ano. Aí, numa época seca, ele dá uma movimentada no gado, o animal morre e ele a pobre coitada da cobra leva a culpa. Não, não é. O principal ganho, Lili, em relação a isso, o produtor, ele tem, primeiro, menos morte por plantas tóxicas, né? Porque ele combate as plantas daninhas, identifica quem são as tóxicas e faz um combate mais específico para elas. E o principal, Lili, que vem junto com isso, ele ganha em pasto. Tem propriedades que eu acompanho na região norte, na região centro-oeste do Brasil, que a gente saiu de menos de uma unidade, menos de uma vaca por hectare, para 3,5 vacas, 4 vacas por hectare, só com o combate das plantas daninhas ali. Por quê? Porque ela faz o sombreamento, ela abafa o capim não cresce, o capim não crescendo, não tem comida para a vaca. Eu tiro as plantas daninhas, o capim tem acesso ao sol, à luz, o capim faz fotossíntese e cresce mais vigorosamente e eu consigo colocar mais bocas de vaca, de boi, de bezerro para comer esse capim e entrego mais carne para o nosso consumidor final. Todo mundo ganha. Só temos mais um minutinho para a gente otimizar, para explicar para o produtor que tem que tomar cuidado também com a poda, em vez de tirar todo o mal pela raiz. Ele acaba deixando a raiz mais forte. Isso pode acontecer, Marcos? Nossa, Pedro, já pode comprar fazenda, viu, Pedro? É bem por isso aí mesmo. Sabe por quê, Pedro? Algumas vezes o produtor faz a poda, faz a roçada. Inicialmente, ele olha e fica tudo bonito. Só que a natureza é muito inteligente. A planta entende aquilo como uma ameaça e ela lança energia e faz reservas na raiz. Ele vai enraizando, vai fazendo os nódulos na raiz, vai ficando cada vez mais forte aquela planta e fica mais difícil o combate. Porque por baixo ele vai ter uma planta muito estruturada, muito forte, e por cima ele pode ter uma pequena. Ele faz o combate em cima, mas não consegue fazer o combate embaixo. Então, olha, antes de fazer a roçada, chama alguém para fazer o que a gente chama de análise, fazer um levantamento de pastagem. Fez o levantamento, e aí o técnico porque é um técnico agrícola, um agrônomo, um zootecnista, ele vai poder indicar a roçada com a pulverização, só pulverização ou só roçada. Se fizer só roçada na hora errada, Pedro, ele está fazendo crescer uma floresta embaixo da terra e aí ele não vai conseguir combater. Ele vai ter dor de cabeça, vai gastar muita grana para devolver o pasto para o gado. E a importância também de ter, né, ao seu lado profissionais que possam indicar, né, os engenheiros agrônomos e os médicos veterinários que ajudam demais aí também na lida da fazenda. Quando tiver nossa fazenda, o Marcos Rezende já está nosso aliado, já está contratado. Marcos, muito obrigada. Sou candidato, quero ir com todo prazer. Obrigado, Pedro. Obrigadão, ótimo dia para você. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau, Marcos.